Pessoal, bom dia! Nesse domingão, tô aqui em homenagem à minha convidada. Não que eu vou conseguir ficar tão linda quanto ela, porque ela tem o dom de amarrar os lenços. Lindíssima, minha querida Estela, uma grande amiga, um grande presente da montanha. Estela, minha flor, me chama aí, ó. Vai ter dois rostinhos. Você clica, que é para solicitar entrar comigo. Aí eu aceito e a gente entra juntinhas. Pessoal, agora é a hora de vocês irem lá, convidar os amigos que vocês acham que vão se beneficiar com essa live. E vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, para vocês deixarem pro final, tá? Estela, tem dois rostinhos, assim, dois bonequinhos, como se fossem dois emojis. Isso aí, conseguiu. Gente, isso aqui foi tão gostoso. Me Acho lembrou que eu como é. vou. Flor! Ai, namastê! Linda! Eu queria fazer bonito igual o seu, mas não consigo. Você tá conseguindo. Tá travando um pouco o seu, Flor. Pessoal, vai dando uns joinhas aí pra gente se vocês estão conseguindo ver a gente. A Estela tá travadinha. Acho que é o sinal lá na montanha. A Estela caiu, pessoal. Vamos tentar de novo. Pessoal, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque acho que o sinal da Estela não tá muito legal. E aí vamos esperar ela conectar de novo, tá? Bom, enquanto ela não chega, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a Estela, que eu acho que contar história é sempre gostoso, né? Normalmente vocês gostam de entender qual que são as conexões, né, que a gente tem. Ano passado, em maio do ano passado, eu consegui pela primeira vez na vida, que era algo que eu sempre sonhava, em fazer um retiro de aniversário. Para quem não sabe, quando a gente faz aniversário, a gente está encerrando um ciclo para iniciar um novo ciclo, né? E é sempre esse o pessoal chama de inferno astral até e tal, né? Quando a gente está encerrando esse ciclo de aniversário, é o que é o nosso verdadeiro ano novo, né? Assim, pessoal. O que que acontece? É muito bom se a gente consegue, né, principalmente na última semana antes do dia do aniversário, a gente se recolher. Porque como é um fim de ciclo, é aquele momento que a gente entra em contato com a gente se recolhe, né? Consegue enxergar aquelas coisas que a gente não quer mais pra gente e tal. E eu sempre tive um sonho de conseguir na semana anterior do meu aniversário, ficar em retiro, recolhida, sozinha e tal. E aí, ano passado, eu consegui pela primeira vez fazer esse retiro e escolhi, claro, Visconde de Mauá, que acho que para a maioria de vocês já é mais do que de conhecimento, né? Que é um dos lugares que eu mais amo na minha vida. Então, eu fui até Visconde de Mauá sozinha e me hospedei na casa de uma querida amiga lá. E quando eu cheguei lá, eu falei assim: bom, eu vou procurar alguém para receber uma massagem, porque o pessoal tá esperando a Estela. Eu tô achando que a Estela caiu lá a conexão dela, mas vamos aguardar, tá? Então, o que que acontece, né? Eu cheguei lá em Mauá e falei: bom, vou procurar, vou no centro de convivência e vou ver se eu pego o cartãozinho de alguém.
para poder marcar essa massagem que eu quero receber, porque é meu retiro, tal, receber uma massagem vai ser maravilhoso. E buscando nesse retiro ficar em silêncio. Aí não achei nenhum cartão de ninguém nesse centro de convivência e fui até uma lojinha que eu gosto muito lá, chamada Siddhartha. Que eu sempre acho uns cristalzinhos lá muito lindos e muito especiais. Falei, vou até lá na loja para ver se eu consigo achar. Aí fui, né? Estela, tô contando a nossa história aqui enquanto você não entra, Flor. Acho que agora a Estela vai conseguir entrar. Aí, né, o que aconteceu? Eu entrei na loja, dou de cara com essa figura linda aí, tô contando a nossa história, Estela. Dei de cara com essa figura linda. E aí ela tava na conversa, ela tava falando assim: eu tenho um horário amanhã, vou atender alguém, sei lá. Eu, como uma boa geminiana, já virei e falei assim: desculpa, mas você trabalha com massagem? Aí ela, trabalho com massagem Ayurveda. Aí pronto, né? Já marquei a massagem. Depois a gente se encontrou mais 2 vezes. Isso porque era um retiro para eu ficar em silêncio, recolhida. Só que como uma boa geminiana, é claro que eu não consegui. Ganhei de presente essa figura maravilhosa aí que é a Estela. Namastê, minha linda. Acho que agora vai rolar, né? Agora você entrou para não cair mais. Aqui é montanha, né? Sabe como é que é a montanha? Vira o tempo, vira internet, vira tudo. Mas vou me manter um lugarzinho aqui melhor para conexão. Que bom, Flor, que bom. Prazer, muito prazer mesmo de ter você aqui comigo na live. Fiquei super feliz que você aceitou meu convite. Que esse é o momento da gente mostrar a cara mesmo, né, aqui, para poder levar os conhecimentos que a gente tem, né, tanto como pessoas, como terapeutas, para dar dicas aí para o pessoal, para a gente poder passar essa transição planetária, né, da melhor forma possível. Obrigada a você, tá? Obrigada mesmo. A Tamara já tem mais intimidade com as câmeras, eu estou começando. E foi um prazer vir aqui compartilhar com você também, com uma pessoa que tem um coração enorme e muito amor aí para dar para todo mundo, né? E muita sabedoria. Fiquei muito feliz, né? O universo mandou e a gente está aqui. Só aí. O que Pois que é. você quer começar falando? Conta aí pra gente. Então, eu queria tentar até botar aqui o meu. Eu tô com medo enfim, eu tô com. Esse telefone aqui tá com um probleminha de carregar. Então, eu vou segurar aqui, enfim, vou falando assim. Tá. A gente está passando por um período, né, Tamara, que quem já está nesse mundo espiritual aí, se trabalhando há mais tempo, né, porque todos nós somos espíritos encarnados em corpo humano, né? Algumas pessoas já se deram conta disso, né? De que a gente está aqui por um propósito muito maior. E há algum tempo já vem trabalhando em cima disso. Em 2012, a gente também teve aí um movimento planetário trazendo já essas almas que já queriam se conectar mais com a sua própria essência, né? Então, talvez tenha sido o seu caso também, como o meu, né? A partir de 2012, 2013, eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar, entender qual era o meu propósito, o que eu estava fazendo aqui, por uma série de acontecimentos que veio a calhar juntos na minha vida, né? Me impulsionando. Então, assim, e hoje a gente está aqui podendo conversar com várias pessoas, né? Para passar tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Porque todos nós somos aprendizes, sempre vamos ser, né? Da vida. Então, tudo que está acontecendo hoje no macro, né? Está acontecendo no micro. E não é à toa que a gente está tendo que ficar dentro dos nossos lares, né? Dentro do nosso interior, né? Para depois poder expandir para o macro. Então, é um momento que, por mais que as pessoas, tem muita gente vendo de uma forma ruim ou temerosos, mas é um momento brilhante em termos de evolução, tanto individual como coletiva, né?
é um momento único que a gente, na verdade, quando decidiu encarnar, a gente quis estar nesse momento, né? A escolha foi nossa, né? Então, até Não adianta reclamar, né? Foi a tua alma que escolheu estar aqui agora. Não aguenta. ao contrário, né? Gratidão, né, por esse momento. Agora sim, tem pessoas que estão aproveitando esse momento, como nós e como várias outras que a gente conhece que estão ao nosso redor, que estão aproveitando esse momento para se autoconhecer, né? Não é fácil, né? A gente sabe disso, Não. né? Eu sempre falo assim, não é fácil, mas é libertador. Né? Exatamente. E assim, então dentro de casa você tem que ficar lidando com questões de ansiedade ou etc. Mas para isso, a internet nos conecta, né? Ela nos conecta para o bem ou para o mal. Então, com o que você quer estar conectado? E essa é a grande pergunta da transição planetária. O que você vai estar conectado daqui para frente? Né? Qual vai ser o seu propósito daqui para frente? Qual é a sua escolha? É isso aí. Qual é a sua escolha daqui para frente, né? Porque é, então, eu vejo assim, pessoas em casa, né, adquirindo muita coisa boa que a internet está proporcionando, como meditação, né, para que a gente entenda e veja o nosso propósito, entenda o propósito do algo maior, né, do micro dentro do macro, né, yoga, meditação, cursos online, você dá um curso maravilhoso online, é, tem vários. Olha, eu tive um mentor também maravilhoso, chamado Newton Menezes, que também tem vários cursos online. Enfim, tem várias pessoas compartilhando. Boa, né? No online. O que você vai. É um momento de escolhas. Esse momento dentro de casa, dentro de nós mesmos, já é um momento de escolha, né? Sim. Então, o que você está escolhendo para esse futuro que uma hora vai chegar, que as coisas vão se acalmar, lógico, mas é aí que vai estar a transição. É como Jesus falava, né? Dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus, né? É a separação do joio e do trigo, né? Infelizmente vai ser isso. E é lógico que a gente está mais gente ingressa nesse caminho de luz, né? Porque a vibração sobe. Isso é bom para todo mundo. Exato. E aí, Sempre falo isso, sabe, Stella, que a vida, ela é para onde a gente direciona, né? Olhar. Porque o plano da Terra é o plano dual. Então, a mesma força que a gente tem de luz, a gente tem de sombra. E aí é a nossa escolha, né? Para onde você quer olhar. E aí é isso. Você vai ligar a televisão para ouvir um monte de notícia, ou você vai se conectar com aquela pessoa que você tem afinidade, que você sabe que leva uma comunicação de luz, de positividade, de alegria, que isso vai elevar a sua vibração, porque a nossa vibração ela depende do que a gente consome, né? Então o que a gente consome de informação, o que a gente consome de alimento, tudo é o que a gente põe para dentro. E isso, olha que coisa mais linda, a gente tem livre-arbítrio. Então a gente tem poder de escolha. Ninguém pode falar, eu não tenho escolha. Tem, todos temos escolha. Então, esse é um momento muito lindo que o universo está trazendo para a gente, de você poder parar e escolher aonde você vai se conectar, né? é isso aí. E a própria. A gente está na era, né? Tá chegando na era de Aquário, né? Que é total conexão, né? Vai ser um campo que vai abrir para muita gente que vai estar conectado com a espiritualidade, ou com o seu próprio ser, né? Vai ser um momento de muita conexão, de muita sincronicidade. Ontem foi muito engraçado, contando aqui rapidamente uma coisa que aconteceu, que eu ia até falar sobre os chakras e contar isso, mas eu vou adiantar. Eu comprei abóbora aqui no mercado e eles só vendem a abóbora inteira, né? Um pedação enorme. Eu falei, só para mim, sozinho. Grande, né? E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa abóbora inteira, né?
E aí eu sentei, parei e falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu tinha pensado em fazer um purê, mas com uma abóbora inteira. E aí, nisso que eu parei, sentei na cozinha assim para pensar, eu abri o Instagram. E aí eu vi uma mensagem de uma querida também, da Aline, que é uma artista, uma pintora maravilhosa, que a gente se conectou. Aquela do teu quadro, aqueles quadros Não, maravilhosos. não, é uma outra, mas as pinturas são muito parecidas. É uma outra. Que elas se conhecem, inclusive. E, e aí eu abri o Instagram e tava assim, Estelinha, vi essa receita aqui e lembrei de você. Era com abóbora, Tá vendo? Connection. né? Enfim, eu peguei a receita, coloquei algumas coisas que eu também tirei algumas coisas, botei algumas coisas que tinham a ver mais comigo. E então é isso, é a sincronicidade, a conexão, né? Que vai estar agora nesse. As pessoas que fizeram essa escolha da luz, né, do compartilhamento, de informações no caminho da luz, né, no caminho da positividade, vão estar com essa sincronicidade disponível aí para abundância, né? Então, e eu vou até fazer um adendo aqui. Quando a gente está conectado com a abundância, quer dizer, o universo é abundante. Aonde você se conecta, ele vai mandar um monte daquilo, né? Quando você se conecta num padrão maior, essa sincronicidade que você está falando faz com que a pessoa comece a receber aquilo que ela precisa. Não é? Então, chega do nada, isso daí que você está falando, meu, do nada chega uma receita com abóbora. Do nada chega um vídeo que você fala, esses dias sabe o que aconteceu comigo? Eu tô querendo estudar cabala agora. Aí, adivinha o que me aparece? Um judeu incrível, que além de tudo é músico. Pra mim, aqui no Instagram, do nada, assim, eu super me conectei e ele dá curso de cabala. Aí eu falei, ai, universo, como você é maravilhoso, né? Você manda tudo que a gente necessita de forma abundante, coisa maravilhosa, né? E se as pessoas também vibrarem agora no medo, na escassez, elas também vão atrair isso para elas, não tem como, né? Então é uma época de muita sabedoria, assim. Eu digo uma coisa assim, que se a gente fizer a correlação dos chakras nossos, tá? Com os períodos que a gente viveu na Terra, é muito interessante. Ai, eu já vi esse estudo, é maravilhoso, Estela. Conta aí. Então, na verdade, assim, nosso primeiro chakra, né, que é o chakra raiz, né, que é o chakra da sobrevivência, né? Então, a gente já viveu nessa época onde, quer dizer, já viveu em outras vidas, né? Outras pessoas estão vivendo nessa vida em outros lugares, né? Mas a gente aqui já passou, olhando para a história, né? Uma fase onde se vivia para sobreviver, né? Então, da busca pelo alimento, né? Os animais primitivos, enfim. Então, esse aí seria o nosso chakra raiz da sobrevivência, que é o chamado Artha na, em sânscrito, né? Muladhara Chakra. Isso. E depois a gente tem o segundo chakra, foi o chakra que é o nosso chakra da criatividade, mas o do criar, no sentido de que a gente teve que começar a povoar, né? Ou seja, é o chakra do sexual. A gente começou a povoar esse planeta, né? Prazeres, né? Do se permitir aos prazeres da vida, né? Isso. E de povoar também o planeta, né? Então foi quando se começou a povoar esse planeta e ele começou a crescer em termos de humanidade, né? E depois a gente teve o período também da abundância em termos financeiros, em termos de alimentos, que aí a gente já está falando do terceiro, Chakra. né? Ai, que lindo isso! Onde também a gente acabou se perdendo um pouco no egoísmo. Né? Porque o ego tá no plexo. E durante essa fase desses três chakras, que a gente diz que são os mais primitivos, sempre acompanhou a gente o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, que é o chakra do coração, né? Então, a gente viveu muito forte esses três chakras, né?
E aí a gente passou, nessas últimas décadas, estamos passando ainda pelo quinto chakra, que é o chakra da comunicação, que é esse que a gente está fazendo aqui. Por isso que a expressão tá tão forte agora, né? É, E a expressão de todas as formas, né? Não só a comunicação verbal, né? Principalmente a comunicação verbal, mas não só a verbal, né? é. Deixa eu só fazer um adendo também sobre essa relação do chakra cardíaco. Olha que lindo, né? Quando o chakra cardíaco ele é tão importante, né? Tanto que ele vem seguindo a gente na toda essa história linda, e ele pode desequilibrar todos os outros chakras, como ele também tem o poder de equilibrar todos os outros chakras, né? E ele é o meio, né? Exatamente entre essa nossa conexão mais instintiva, mais mundana, com os nossos sentidos mais evoluídos, mais espirituais, né? Então ele está ali separando exatamente essas conexões, né? Por isso que eu sou a chata dos cristais pretos, vermelhos, não podem ficar em cima porque desequilibra e tal, por conta dessa sintonia, né? É. Então, olha o poder desse chakra, né? Totalmente equilibrador mesmo, né? E agora a gente está entrando no nosso sexto chakra. Estão entrando? Essa revolução planetária é exatamente isso. Que lindo, que É o, lindo. exatamente. É aí disso que a gente está falando. É desse nível de evolução que a gente está entrando. A gente está entrando no nível de evolução de olhar para dentro, do autoconhecimento. É muito lindo porque é o entrar para dentro e ao mesmo tempo expandir essa consciência para não ficar só aqui, né? Então, só que ele não, a gente não está entrando só no sexto, não. A gente está entrando no sétimo também, porque eles estão muito conectados. Estão acelerando, né? Por quê? Porque é o seguinte, através do entendimento e da nossa consciência maior, né? Através desse estudo profundo de nós mesmos, da nossa alma, a gente consegue fazer o moksha, que é a liberação, que tem a ver com o nosso sétimo chakra. Então a gente consegue liberar e passar para um topo acima, né? Tem pessoas já fazendo isso, cada um está numa fase, isso é, né? Mas o planeta ele está pedindo para que todo, ou seja, o maior número de pessoas entre nessa fase, né? Não é à toa que a gente está em casa, né? Nessa fase do autoconhecimento, de olhar para dentro, para que quando a gente saia para fora, a gente libere, seja novas pessoas, né? Já entendendo, fazendo essa transmutação do entendimento dos padrões que precisavam mudar, porque o planeta Terra vai mudar, né? Não adianta a gente ficar comportadinho só agora que a gente está dentro de casa e depois, quando a gente sair, a gente voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Porque aí é aquele aprendizado que não serviu de nada. E aí eu falo isso mesmo, sabe, Estela? A porrada vai ser maior. É, A gente está tendo um presente do universo, da espiritualidade, um presente maravilhoso de, sabe, de aproveitar esse momento exatamente para essa introspecção, olha para dentro, vê quais são as coisas que dá para mudar, aquilo que não te serve mais, é. né? Os padrões que não te servem mais. Pode trazer de novos padrões, de nova consciência, para termos novas atitudes através desses novos sentimentos, desses novos olhares, É. né? E aí a gente tem tanta coisa disponível para ajudar a gente, né? E É, acho que então, não, eu ia falar para você para a gente concluir isso e já começar a entrar aí nas dicas do que as pessoas podem, então, o que e aí, pode ajudar as pessoas para entrar nessa. e aí entrando nisso, a gente observa que entre o chakra do coração e o nosso chakra do sexto, né, o sexto sentido aqui do terceiro olho, não sei, a gente tem a boca. A gente tem a visão, né? A gente tem o ouvido, né? A gente tem o olfato. Então chegou a hora da gente realmente fazer as escolhas da nossa vida.
Então, as escolhas através da alimentação, as escolhas através do que você quer ver, as escolhas através do que você quer ouvir, né? Então, não é à toa que o nosso corpo ele é muito perfeito, né? Ele conversa com o universo. Nosso corpo ele conversa com o universo. Então, assim, as pessoas que estão vibrando muito na parte de baixo, né? Elas não vão conseguir dar esse salto agora nesse momento, né? Porque Tá muito ela está muito ainda, né? Agora, como é que a gente pode descristalizar isso, né, Samara? Isso é com você, né? A camada densa que nos paralisa nesses padrões arraigados que o mundo já disse que não está mais servindo porque a Terra está doente. Então, como é que a gente faz então para tirar esses padrões da gente, né? A gente tem uma série de coisas aí, série de benefícios do universo, como cristais, como aromaterapia, como Tai Chi Chuan, como a meditação, como a yoga, como a Ayurveda, né? Como a natureza. Então, a gente tem uma série hoje de recursos, né? E de pessoas e de pessoas Muito como eu recorri para mim também, né? Quando eu precisei, quando eu comecei a entrar nesse. Eu sempre fui muito espiritualizada até o momento que eu não sabia para onde ir, né? E no medo, eu acreditei que eu devia seguir aquele padrão ali que a minha família já seguia, né? Que era, enfim, esse que a gente está vendo aí da economia, né? Do gerar riquezas e status, enfim. E foi aí que eu saí do meu caminho, eu cristalizei nisso. Para eu descristalizar, eu tive que pedir ajuda, né? Eu recorri a pessoas que já estavam na caminhada, né, há mais tempo que eu. Então, eu fui uma usuária de cristal, da aromaterapia, né, da Ayurveda, da natureza, da cachoeira, de tudo isso para eu descristalizar desses padrões e sim. poder entrar de novo no meu próprio ser, porque agora vai ser a era do ser, né? Entrar dentro do ser. Então é aí que entra a Ayurveda também na minha vida, né? Que na verdade ela não entra aí. Eu acho que eu já nasci com ela desde nova, né? Quem me conhece sabe que assim, há muitos anos, desde os 16 anos que eu não como carne vermelha, enfim, eu já venho com uma vida é, de seguir alguns padrões que eu acredito fortes, né? Na espiritualidade também, né? Então, na verdade, eu me reconectei a essa sabedoria que já estava latente em mim, muito forte, né? Então, quando eu conheci a Ayurveda, eu me apaixonei de fato e eu segui esse caminho, que era até um caminho que eu ia seguir na faculdade, né? Eu ia fazer nutrição, acabei fazendo engenharia de alimentos, que, enfim, tem uma vertente aí que se comunica, mas voltei para o caminho, né? Literalmente voltei o caminho. Eu quis seguir o caminho onde estava todo mundo ia, né? Que era aquele caminho padrão. E hoje, graças a Deus, a espiritualidade, eu me abri, eu me descristalizei, né? E a espiritualidade voltou a se conectar. E hoje a conversa é muito direta com a espiritualidade, né? É muito rápida. Você sabe, ainda mais morando aqui em cima da montanha, né? E sabe uma coisa que é muito interessante, apesar da gente ter feito caminhos diferentes, né, e tal, mas nós duas nós temos a mesma experiência que eu acho que é muito rica, nem todo terapeuta tem, que é a gente não só estudou as terapias, nós vivenciamos como forma de transformação. Então, todas as vezes que eu estudei algum tipo de terapia, eu me tratei com essa terapia, não eu me tratando. Eu tinha um terapeuta que seguia aquela linha e me tratava. Então, eu fui sentindo todo o potencial daquela terapia mesmo para me transformar, para me curar, para eu poder enxergar as coisas em mim. Né? Então, a gente experienciar mesmo essa terapia
como clientes, né? Vamos dizer assim. Porque tem muita gente que estuda, mas às vezes não tem esse insight de experimentar mesmo, né? E é muito importante a gente experimentar como que aquela terapia funciona em mim. É, Porque poder, né, inclusive, usar a minha experiência para quando eu tiver a pessoa se cuidando ali, ou mesmo quando a gente só está comunicando aqui pelas redes, de como que é esse processo, né? O quanto esse processo nos ajudou, né, nessa caminhada de cura, de transformação. Porque eu não gosto dessa coisa do só teórico, sabe, Estela? Eu não gosto, eu acho que se a gente não experiencia mesmo na prática, né, viver como você viver a Ayurveda, eu viver os cristais, né, eu só vou estar sendo teórica e aí para mim, não tô, a minha verdade não é absoluta. Para mim isso não tem tanto valor quanto a experiência, né? a História, né? Esse caminhar lindo aí de vivenciar, né? Todos esses processos aí e faz com que você seja uma terapeuta assim muito completa, porque você sabe, né? Do caminho, né? E é, da cura que tudo isso te trouxe. E tá tudo que a gente está ainda no processo, né? De é muita cura. se a gente for parar para ver, né, é o caminho que todas as pessoas que quiseram seguir uma vida espiritual, a gente pode até falar aí dos representantes disso, Siddhartha, Gautama, Jesus Cristo, eles experienciaram na pele, né? Então não Sim. tem como, a gente precisa experienciar na pele, né? Isso faz parte, a gente quis isso, a gente quis encarnar, né? Para poder experienciar na pele e dar esse salto. Então, gratidão, né? Gratidão a tudo isso e sempre olhar o melhor, né? Sempre olhar para o melhor. E aí o Veda é uma forma, e aí voltando aqui, né, a falar sobre, enfim, uma das coisas que me despertaram muito nesse caminho, né, além dos aromas, que realmente é uma coisa que mexe com o nosso sutil, como os cristais também, depois até, não sei se você quer falar primeiro, mas enfim, não. Hoje a live é Mas sua. eu encontrei no Ayurveda assim, uma forma muito carinhosa, muito consciente de trazer um olhar, né, da natureza, do que a gente tem da natureza, né, e do que aquilo que a gente quer se alimentar dela, né, mas se alimentar dela não só de alimentos, né, para o corpo físico, mas para o corpo espiritual, para o corpo mental. Então, a Ayurveda, ela é assim, ela não fala só do alimento no nível físico, ela fala de todos os alimentos. Ela fala de uma rotina de vida regrada, né? Ela fala de um ambiente equilibrado para se viver, porque não adianta você só ter uma alimentação se você não tem todo o resto te impulsionando, né? É como se... Deixa eu só fazer um parênteses para o pessoal entender um pouco também isso, né? A Ayurveda, ela é uma terapia verdadeiramente holística, como a litoterapia a aromaterapia, enfim. O que é isso, pessoal? Nós somos compostos de vários corpos, né? Os principais são o corpo físico, né? O corpo mental, o emocional e o energético, tá? Simplificando aqui para vocês entenderem. Não dá para a gente cuidar de um só corpo. A gente tem que cuidar de todos os corpos. Esse equilíbrio é importante, né? De todos esses corpos para que a gente tenha saúde plena mesmo, né? E tenha conexão plena também, e tenha equilíbrio e tudo mais. Então, voltando. Exatamente, porque o que que acontece? Aí a gente começa a ficar mais sutil, né, o Tamara? A gente se alimentando de coisas mais leves, e também se alimentando em todos os sentidos, né? No sentido da alimentação via oral, né? Da alimentação, né? Do que a gente vê, do que a gente ouve. A gente selecionando isso, e aí vem aqui o terceiro olho, né? Ajudando a selecionar
aquilo que vai ser consumido aqui, né? Enfim, Escolhas. as escolhas, a gente se torna mais leve, né? Mais leve. E esse mais leve, por que mais leve? Quanto mais leve a gente está, mais percepção a gente tem, mais fácil a gente caminha com a nossa alma, sem perceber, né? Até os corações das pessoas, entendendo o que elas estão passando. Quanto mais pesado você tiver, menos percepção do outro, do planeta, você vai ter, né? Então, acaba sendo uma mudança de escolhas, né? De vida, de tudo, do que você consome, em todos os níveis, né? Não é só do nível básico, em tudo você começa a literalmente questionar, né, o modo de vida que você quer. E isso você vai começando a selecionar, isso vai te trazendo uma leveza, né? Uma leveza onde você pode se conectar ao todo, a outros corações também, né? Sim. Mas aí aproveita Energética das coisas que a gente consome também, né? Porque uma coisa que eu já ouvi também, as pessoas que têm dificuldade de serem vegetarianas, escolhe a carne que você vai comer. A gente falou sobre isso, né? As vaquinhas que pastam livres, soltas, maravilhosas, dá pra gente comer a carne delas, ok, né? Agora as que estão lá no matadouro, tudo presinha lá, aí já é dose, né? é ter consciência das escolhas que a gente faz, né? Porque nós somos parte do universo. Então, assim, foi o que você falou, é saber de onde vem aquilo, sabe? É muito importante. E cada vez que você entra na consciência, mais você vai fazendo escolhas de acordo com essa luz, com essa verdade, né? Porque senão, foi o que você Sim. falou, você vai estar vivendo uma mentira, né? Então, é muito. Né? Então, assim, eu Eu percebi acho isso. que Tá. pode depois eu Eu falo, percebi concordo. isso agora que eu tive na Índia, né? Eu tive na Índia fazendo um estudo, um tratamento, e eu percebi que no hospital ayurvédico, é, tudo que eles falavam era conectado, entendeu? Não tinha uma informação que não batesse com a outra, né? O porquê que não se pode isso ou aquilo, né? Estava super conectado com um todo. É muito interessante, né? Nada é livre ao acaso, não existe acaso. Existem escolhas conscientes. Integração, a palavra acho que é integridade. E existem escolhas conscientes e escolhas inconscientes. As escolhas inconscientes, depois a gente vão produzir um efeito que a gente não vai entender, né? Mas as escolhas conscientes, elas também vão produzir um efeito. Mesmo que a gente, no meio do caminho, tropece, mas a gente vai entender o porquê que a gente tropeçou. É isso que é o mais interessante, né? Então, por exemplo, na Ayurveda, eu vim com uma série de restrições, né, de alimentação, e eu sou ser humano, tá? Eu tropeço. Então, só que agora consciente. Era isso que eu queria falar, porque assim, eu sempre tenho um pouco de preocupação, sabe, Stella, dependendo de como a gente fala as coisas. Tem gente que tem bastante dificuldade de mudanças, principalmente alimentares, né? Acho que essa é uma grande dificuldade. E aí a pessoa às vezes ouve o que a gente está falando e aí ela já fala, isso não é para mim. Uhum. Já tem uma. Então, pessoal, só uma dica para complementar aqui as coisas que a Estela está falando: respeite os seus processos. Não adianta sair de um ponto aqui e dar o tal do salto quântico, porque salto quântico, desculpa, gente, não existe. Não tem como você passar de um estágio para o outro sem caminhar todos os estágios. Esse pulo enorme. Não tem como sair da 3 para ir para a quinta se você não compreender a quarta. Entende? Então, pessoal, são coisas que a gente pode ir fazendo no passo a passo, com calma, respeitando os seus processos, acolhendo aquelas partes que não estão conseguindo transformar. Não desistam, porque você acha, você julga que você não vai conseguir jamais parar, por exemplo, de comer carne, né? Ou jamais parar de fumar, de beber, de assistir o Big Brother, sei lá, pessoal.
né? Tipo, não se julguem como não é para mim. Permitam conhecer de forma amorosa e devagarzinho, né? Porque nem todo mundo consegue uma mudança tão radical, né? E aí a pessoa às vezes acha que não é para ela, né? Oi, tá me ouvindo? Tá meio É, o que acontece é que assim, toda mudança que é radical não é mudança, porque depois você cai. Então, nada. A gente tem que levar sempre para a consciência, né, Tamara? Por exemplo, eu viro e mexe, eu tenho vontade de comer um docinho. E aí a gente tem que pegar o nosso segundo chakra, que é o da criatividade, e usar ele para o bem. Então eu falei, putz, beleza, eu ainda tô muito apegada, né? Eu gosto de um docinho vez ou outra. Então o que que eu vou fazer? Eu lembrei da tâmara, falei, pô, vou comer tâmara, né? Ela me sacia, legal. Leite de coco, e aí eu uso algumas outras coisas, canela, tudo isso vai me saciando. Bom, épocas de confinamento, acabou a tâmara aqui e não tem onde comprar tâmara, né? E aí? E aí foi muito interessante, porque aí a gente vê, por isso que a gente tem que passar pelo processo. Eu fui comprar um docinho, né, no mercado. E falei, vou comer ele e tal, pá, quando eu tiver com vontade. Bom, acabei comendo. E aí eu não comi um, não, comi dois, tá? Era doce de leite ou era aquela queijadinha maravilhosa? Não, era amendoim, era paçoquinha com recheio de chocolate, tá? Ah, que delícia! Só que o que que aconteceu? Olha que interessante. Como eu estou consciente do que eu como todos os dias, porque quem faz a minha alimentação sou eu me autorresponsabilizo por aquilo que eu introduzo dentro do meu corpo. É, eu, perce- 2 dias consecutivos eu acordei toda entupida, né? Então, ou seja, além do leite, né, eu vi que depois eu fiquei minha energia baixou um pouco. Amada, né? E a energia baixa. Então, aproveitando isso para falar da época de coronavírus também, né? O que que eu vou dizer? O açúcar, ele suprime, né, o nosso sistema autoimune. Então, por isso que quando a gente come açúcar, né, açúcar industrializado, a gente depois fica meio deprimida, né? Porque deprime mesmo o nosso sistema autoimune. Então, a gente fica mais, né, cansado e tal. O leite, ele também é uma coisa pesada, então não é que você não possa comer. A Ayurveda é muito legal por isso, porque ela te dá dicas, né? Então, quer comer um queijinho, que é um pouquinho mais pesado, você pode colocar uma pimenta do reino em cima, né? Um orégano em cima, que ajuda a digerir, né? Então, Olha que legal. Essas dicas são maravilhosas, hein, Stella? então você é esse o grande lance, é consciente. Mal é o excesso, né, Stella? Exatamente. Excessos que nos fazem muito mal. Então, se a gente conseguir consumir uma vez na semana os alimentos, né, apenas aqueles alimentos que o nosso, porque também varia de organismo para organismo, né, que tem a ver com os doshas e tal, não é? Sim, sim, sim. É uma dica muito legal, assim, pra gente, pro pessoal que tá em casa, confinado, né? E que começa a subir a ansiedade, né? É comer bastante raízes. Você também pode fazer o uso da aromaterapia, né? Do óleo de lavanda, é, ou em difusores, ou também via oral, tá? Na Alemanha, é um estudo da Alemanha, tá? Que é uma das medicinas mais hoje conceituadas no mundo, porque eles seguem muito a Ayurveda, eles seguem muitos preceitos à base ayurvédicas. Então, eles fizeram uma série de pesquisas e eles viram que você tomar 3 gotinhas de lavanda por dia é, na água, né, diluído na água, ela tem um efeito melhor do que um antidepressivo, entendeu? Então, Inclusive, quando eu estive na Itália, eu trouxe uma lavanda que não era italiana, era de outro lugar, acho que era inglesa. Quando eu abri, era conta-gotas. Aí eu fui ler a bula e era para tomar. Aí eu mandei
mensagem para uma amiga minha que entende mais de aromaterapia do que eu, e ela falou: não, realmente existem linhas que defendem isso. Só que aqui no Brasil a gente tem que tomar cuidado ao indicar, É, porque não é uma coisa que está regulamentada, entendeu? sim. Mas eu li também um artigo seríssimo, científico, falando que fizeram várias pesquisas e estudos que a lavanda, ela realmente substitui os tarja preta, ansiolíticos. É, é. Eu, na Índia também eu comprei alguns óleos essenciais e também vieram com conta-gotas. Também vieram com. É, ainda bem. Mas, enfim, então assim, aí voltando, né, para a Ayurveda, é, é porque assim, a Ayurveda é um estudo muito extenso, né? Então, se eu for falar aqui dos doshas, das características todas, a gente não sei se a gente vai ter tempo, né? Eu De, acho que se bobear, a gente já tem apenas 15 minutos, tá? Então, assim, o que eu posso falar é que as pessoas mais vata, né? Que, o que que acontece? Eu vou dar um briefing bem rapidinho, tá? A gente tem cinco elementos na natureza, que é o ar, o fogo, a água, a terra e o éter. Esses cinco elementos que estão na natureza estão na nossa natureza também, porque nós somos natureza, né? Então, o que que essa sabedoria védica, né, elas mapearam? Elas acoplaram em três doshas, né, três tipos. Elas pegaram esses cinco elementos e viram que tinham tipos de pessoas, né, características físicas que tinham tendência a ter mais ar e éter, que é o vata. Tinham pessoas que tinham, mas você tem cafa também, você tem um cafinha bonito. Tinha também, viu? Todos nós temos os três, né? E também tem épocas da vida que alguns estão mais acentuados, outros menos. Agora, a gente tem realmente a nossa característica de nascimento, né? Sim. Aquilo que a gente realmente nasceu com essas características mais profundas. Mas que eu acredito que com o tempo, você trabalhando, também muda, tá? Também muda. É. Então, o Pita é mais água e fogo, né? E o Kapha é um pouco mais denso, né? É terra e água, ele é mais pesado, né? O Pita, ele é um intermediário, é o fogo e a água, e o Vata, ele é muito leve, né? Então, o que que acontece com um dosha leve desse como o Vata? Se ele é movimento, ele é ar e éter, ele é ar e espaço, né? Então, se ele começa a ter muitos pensamentos, movimentos de pensamentos o tempo inteiro, isso vai criando nele uma ansiedade e ele sai do ar. E ele fica pinel, sabe? Bate aquele pontinho. Ei, opa! Só que o vata equilibrado, ele é extremamente espiritual. Ele tem uma conexão incrível, né, com a espiritualidade, com, enfim, de sentir, né? Então, é muito importante para o Vata, nesses momentos de agora, estar em casa fazendo exercício de equilíbrio, né? Comerem coisas que enraizem, tipo raízes, né? Comer raiz. Raba, batata doce, gengibre, É isso, isso. mandioca. Isso também, O Pita Também coisas mais quentinhas, né? O Vata precisa. tem, também, exatamente. Ele fica mais confortável. Alimentos crus para Vata não é muito legal, né? Não é muito legal. É para deixar para comer alimento cru no verão. No verão, ok, tá? Que aí ele vai estar bem aquecido. E aí não tem problema. Então, por exemplo, já o pita, né? Que é esse intermediário aí do fogo e da água. O pita dentro de casa, provavelmente ele vai ficar mais irritado, né? Porque ele precisa Tem um em casa, eu sei como é. Ele precisa fazer exercício físico, né? Ele precisa gastar essa energia que ele tem. Então, para o Pita, é muito interessante agora comer alimentos com pouco sal, com menos pimenta, né?
É, alimento, muita folha, porque alivia o fígado, faz o sangue circular mais rápido, desintoxica, né? Legal. É super importante para o Pita esse tipo de alimentação agora. E para a pessoa que é mais cafa, né? É muito interessante uma alimentação e exercício também. O Pita pode fazer exercício de suar em casa, correr para um lado para o outro. Estela, fala só um pouquinho da personalidade da galera que é cafa. Ah, tá bom. Vou falar, então, eu não falei, falei do Pita, né? Vou falar do O Kapha. Pita é mais estado e tal, O né? Kapha ele já é mais estável, assim como a terra e a água são, ou melhor, a terra, né? Ela é mais estável, misturado com a água vira uma argila, então ela fica estável, né? Então, assim, as pessoas Kapha são mais estáveis, elas têm mais tendência à inércia, né? Mas elas são muito amorosas, né? Elas vibram muito no amor, elas se conectam pelo amor, né? Pela empatia. São pessoas que têm uma voz mais suave, são pessoas fofinhas, sabe aquelas pessoas fofinhas? Que tem, que tem estrutura óssea mais larga, né? Que tem um peso corporal, uma pele mais firme, sabe? Uma pele mais firme, né? Então, esse é o tipo Kapha. E o Kapha Aquele gordinho durinho, né? mas todo mundo Não é gordinho, olha, é gordinho durinho. isso, Gostou? que dá vontade de abraçar e dar um beijo. É esse. Então, o Kapha, ele também já vai precisar de alimentos mais purificadores, né? Que são alimentos amargos, né? Bastante fruta ácida. Ele vai precisar também limpar esse organismo, né? Fazer exercícios também para suar, né? Tirar ele da zona de conforto. Então, Do sofá, né? isso, exatamente, né? E aí tem óleos que te excitam mais. Mas você pode usar o óleo essencial também para isso, né? Óleos que te excitam. Que é legal. Então, por exemplo, assim, hortelã, pimenta, gengibre, coisas que te excitam mais, né? Que te botam para suar, isso é ótimo para um Kapha, sabe? O Kapha tem E pro muita tendência a ter sinusite, a ter obstrução pulmonar e obstrução aérea. Então é super bacana para ele usar esses óleos para. E aí sai tudo, né? É. A lavanda também ajuda a soltar a secreção, né? A lavanda ela é ótima para os três, mas a lavanda é muito calmante para o Kapha, não é bom, não. Não é bom. Não, o Kapha Tá. é uma coisa que estimule mais, uma canela, um cravo, mas a Um canela alecrim. é um alecrim também, ervas estimulantes. O pita, ele já precisa, como ele já é muito energizado, é interessante para o pita usar assim um gerânio, né, coisas que batam assim mais no amor, né? Um óleo essencial de laranja também é interessante, Né? de Eu bergamota. adoro. Bergamota, amo. Aliás, sexta-feira eu usei um difusorzinho com bergamota. Ai, como é gostoso. Né? Porque o pita já ele tem essa luz dentro dele, ele penetra, né? Então, assim, mas, por exemplo, uma lavanda para ele muitas vezes é ótimo também, né? Que acaba. Baixada. Nada eu não usaria muito para o pita, por exemplo, e nem para o vata, coisas que estimulassem a parte. Se ele tiver, lógico, desequilibrado, por exemplo, óleos que estimulem a parte sexual, se ele tiver desequilibrado, né? Então você tem que ver isso, é muito interessante essa análise. E para o vata, eu diria assim que elementos que aterrem mais ele, né? Por exemplo, um cedro é maravilhoso para um vata, uma mirra. Mas você fez um vídeo lindo falando do cedro, né? Eu vi. Uma mirra é muito bom, um olíbano é maravilhoso para o vata. Amo olíbano. Aliás, eu amo esses daí, mas o olíbano, uma conexão muito forte, né? Então, assim, então você pode ter óleos também que te ajudem além da alimentação, né? Como cristal, né, Tamara? Sim, Cristal cristais, aí, tudo.
Estela, e o óleo vegetal para se olear, que a Ayurveda fala também, que é bem legal, né? É, Dá para é, fazer quase. é um exercício de autocuidado e de amor, né? Então, assim, por exemplo, um vata, ele tem tendência a ficar mais ressecado, né? Tanto que a gente fala que a gente tem três fases na vida. A primeira fase é a fase de 1 a 15 anos, que é o CAFA. Então, é aquela criança cafinha, gordinha, gostosinha, cheia de muco, tá ali o plasma, né, formando vários órgãos, então ela é bem cafinha. Ela precisa de nutrição. E o CAFA adora ser nutrido, né? Porque ele é fofinho. Depois a gente tem uma época da vida que é dos 15 até os 60, enfim, que é a época do Pita, que é onde a gente vai encontrar o nosso sustento, a gente vai para a vida, a gente vai ter coragem, a gente vai lutar pelos nossos ideais, né? E depois a gente tem a fase Kapha, que é, desculpa, a fase Vata, que é a fase onde a gente se volta de novo para os estudos espirituais, que é a fase dos 60 até o final da vida. Então, o Vata, que a gente fala assim, que ele tem tendência a ter, igual essa fase da vida, dos 60 anos para lá, tendência a ter a pele mais seca, mais enrugada, né? Porque ele tem muito ar e éter. Então ele precisa beber muita água, ele precisa se nutrir, ele precisa respeitar horários de alimentação, porque se ele não tiver uma vida regrada e disciplinada, ele se perde, né? Então, um bom óleo para ele pesar no organismo, trazer ele para baixo e hidratar essa pele é o óleo de gergelim. É um ótimo óleo para vata, tá? Para vata Preciso dor. comprar urgente. E aí é legal a gente passar o óleo antes do banho, não é isso? É, meia hora antes do banho você pode passar. Tem gente que não gosta de ficar com óleo. Eu adoro ficar com óleo. Eu Mas não gosto, eu me sinto melada, tenho uma aflição de ficar melada. eu adoro. Então, para quem não gosta, passa meia hora antes do banho, faz os exercícios nas articulações, porque as articulações sempre vão ter tendência a perder mais esse líquido, né, essa elasticidade. Medicação, né, natural. Então, meia hora antes, e aí você toma banho. O pita já é interessante para ele, um óleo de coco, um óleo de amêndoa também, né? E um cafa, você pode usar para um cafa tanto um óleo de mostarda que aquece, né? Quanto também um óleo mais suave, se ele for muito oleoso, enfim, um óleo de uva também, um óleo de amêndoa, pode ser também. Delícia também, né? E respeitando também o processo do tempo, né? Do clima, que a gente também tem as estações do ano, né? Que aí também Para entra cada estação, uma alimentação diferente também, né? uma limpeza. Então, assim, tá tudo conectado, entendeu? Tá tudo conectado. Tudo, eu falo, pessoal, olha como o universo é maravilhoso. Todas essas terapias estão conectadas, só que por que existem muitas? Para cada pessoa poder se afinar com aquilo que ela sente, né? Essa afinidade. Porque se tivesse só três tipos de terapia, a gente não tem só três tipos de seres humanos, né? São vários. Sim, Então, terapia para todo mundo. Não é possível que a pessoa não vai se afinar com um tipo de terapia nessa vida para poder se cuidar, para poder. Esse é um momento também lindo para o auto amor, né, Estela? Porque, por exemplo, eu infelizmente nesse momento não posso ir receber uma massagem porque a gente está em confinamento. Mas se faça uma automassagem, né? Pegue um óleo aí maravilhoso que, né, a Estela deu dicas incríveis aqui. Passa esse óleo, né? Hoje eu fiz uma esfoliação no meu corpo antes do banho. Gente, é tão gostoso. Você se cuida, aí faz essas massagens mais na articulação, né? Como a Estela falou, aqui e tal, quadril, joelhos, tornozelo, pescoço, né? E se automassageia, né? Você vai estar entrando em contato com o teu corpo, você vai estar se ajudando a, né, a interiorizar. E é um auto amor, então você
Gratidão, minha flor. Não vai acabar. Gratidão. A gente vai fazer outra, porque 1 hora eu sabia que ia ser pouco. Eu te falei que ia ser pouco, né? Beijo a todo mundo que esteve aqui. A Estela vai fazer outra, com certeza, pessoal.